vocês mandaram pra eu reagir. Acho que esse aqui foi o Boro que mandou pra eu reagir. Aí está, foi o Boro. A gente tava jogando Spyro 2 outro dia e daí falou sobre esse experimento das crianças que ficaram super violentas. Eu não lembro muito bem o porquê que a gente tá falando sobre isso. Mas é essa a ideia. E vamos dar uma olhada no qual é que é desse experimento. Tá com closed captions, o vídeo é em inglês. Provavelmente vai ter algumas coisas erradas porque é gerado automaticamente. A Mika acabou de perguntar, mas o gerado automaticamente não vai pela voz? Vai. Então provavelmente vai ter algumas coisas erradas, mas o que tiver errado, daí eu vejo e traduzo certo se eu pegar também que tá errado, né? Vamos dar uma olhada então qual é que é do experimento do João Bobo. 1963. O lado negro da ciência. Isso aqui é do canal Plainly Difficult. Ok? Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada. Acho que a gente tava falando de crianças serem influenciadas por jogos. Era mais ou menos por isso. Tava meio que nessa pegada a conversa, mas eu não acho que era de fato influenciada por jogos, era? It is the 7th of December 1993, Crianças se tornarem mais agressivas. Eu vou abaixar um pouquinho, tá bem alto. and the first of several congressional hearings is waiting to begin. Ok. The room is full with people, with an empty table near the front. One side has a TV screen and an easel. Cavalete. Senator John Lieberman. Meu Deus, o holding a senador light gun chegou begins com to uma speak. arma. He explains that video games are increasingly becoming a more violent and dangerous influence on children. É The verdade. TV is switched on, and a video of Mortal Kombat springs to life. As the senator É continues verdade, to eu lembro speak, que a gente falou sobre Mortal Kombat, eu falei que eu brincava de Mortal Kombat, só que eu nunca dei um fatality em ninguém, he describes the basis for infelizmente. the game. Nunca consegui acertar o combo pra isso. As the committee meeting goes on, a number of industry and educational experts speak. This hearing will become to be known as the 1993 Congressional Hearings on Video Games. And it Mano, tá certinho até agora a legenda. Vamos ver o que os was the especialistas têm pra culmination dizer. of a moral panic. The thinking being that violence shown in media will be emulated by children. The ultimate result of the hearings is a more unified age rating system for home media. Although not explicitly stated, Nossa, foi só... O que ele falou que era 1993? Foi só aí que começou a ter... Tipo... A censura? Tipo, esse aqui é pra 18 anos, esse aqui é pra 16 anos, esse aqui é pra 13 anos. Classificação livre. this idea is an evolution of fears tracing its way back before home video games to a long-standing theory, the social learning theory. This line of thinking became part of the social A zeitgeist pomba from vai a number ficar of studies, super violenta. starting with B.F. Skinner's operant conditioning and culminating in a controversial but fascinating study called the Bobo doll experiment, Aí, o experimento overseen by do Albert João Bobo. Bandura. The aftermath of the study reinforced the belief that children become violent when exposed to violent media. The experiments would, in retrospect, be seen as a controversial and ethically questionable chapter in the discipline of psychology. E... Many criticisms to the experiments would be brought forward, including accusations that the children were manipulated to gain the desired results and Aí, ó. selection bias. But the results would influence general thinking on children copying actions observed, which would ultimately be the scientific justification of media censorship and age-related Ó, a restriction. pomba vai matar a criança, meu Deus. Mika falou, lembro que eu tinha comentado desse psicólogo que fazia os filhos meditarem depois que eles assistem o filme pra separar a realidade do filme de cada deles. Ah, é. Verdade, foi isso mesmo que você tinha falado, Mika. Depois desse experimento, as pombas brancas nunca mais significaram paz. Esse experimento mudou tudo, velho. Welcome to the dark side of science. Vamos ver. Engraçado, né? Já falou que é um bagulho com viés, que tentaram manipular as crianças pra ter os resultados, não Our foi um story bagulho bem starts feito, in e a mesmo small town assim, in Alberta, Canada, o pessoal ainda named levou a sério. Mundare, on the 4th of December 1925, with the birth of Albert Bandura. He was born to Polish and Ukrainian parents. Growing up in a small town, educational opportunities are fairly limited,
But under the guidance of his family, he became self-motivated. He was encouraged by his parents to seek out experience of life beyond Mundare. After high school, he took a job in the Yukon. It would be here that his interest in science would be sparked. In an unlikely turn of events, Eu não ligo. while studying at British Columbia University, Não dá pra só he ir pro took a experimento? psychology course Eu in order to entendo, pass the é um time vídeo. in his empty early morning schedule, becoming passionate about the subject. In 1949, he would graduate with a BA. 49 To ou further 50? his newly discovered passion, he moved to the University of Iowa. From there, he gained an MA in 1951 and a PhD in 1952. Postdoctorate in com o nascimento de 1953, álbum he took a Pandora. teaching position Viu at só? Stanford University. Pandora volta bem na Throughout the hora. 1950s, Bandura became fascinated in a new theory, originally posed by B.F. Skinner in his series of lectures. Será que esse in BF que tá falando é que, tipo, esse Skinner era namorado do cara, é isso? the 1940s on social Boyfriend. learning? Skinner Skinner. mentioned a thing called echoic response. In its most basic form is the copying of a parent's speech by a child. Fairly straightforward and obvious when observing a child copy a parent talking. But Skinner stated that all verbal behaviour was underpinned by operant conditioning. Around the same time, a book, Social Learning Theory, was published in 1941 by Clark Lewis Hull, Clark which Kent. suggested that personality traits were learned by copying parents' actions. In 1959, Noam Chomsky published his review of B.F. Skinner's verbal behaviour theories and criticised his 1957 book called Verbal Behaviour. Chomsky said that operant conditioning alone could not explain our ability to learn language, and instead there is something more. É. As if Skinner's theory was right, then to learn a new response would require multiple attempts and positive reinforcement, much like how you train a dog to sit. In the same vein, Bandura set out to find if learned behaviours were from operant conditioning, i.e. from reward or punishment, or from imitation, i.e. watching another do something and copy it. One particular thing that fascinated Bandura was aggression. In social Que learning ótimo. theory, three models of Que observational ótima learning coisa are posited. para se dizer, né? Live models, where a person Uma coisa que me fascina é a agressão. Nossa, eu adoro esse negócio de agressão. Caraca, quero is ver mais. demonstrating the desired behaviour to a participant. Verbal instruction, in which an individual describes the desired behaviour in detail and instructs the participant in how to engage in the behaviour. And symbolic, in which modelling occurs by means of the media, including movies, television, literature and radio. Stimuli can either be from real or fictional characters. Working with one of his Que é first doctoral personagem real. students, Bandura set out to prove his theory. This resulted in their 1959 book, Adolescent Aggression. The research for the book involved looking into the origins of antisocial behaviour of 26 adolescent boys. O bagulho Each que eu boy fico meio and a matched control assim sobre tudo isso é que todos os experimentos dos caras estão sendo escritos em livros e não em artigos? Ou será que tá fazendo artigo e só que o cara só tá citando os livros? Porque livro qualquer um pode escrever, né? Livro, se eu pegar aqui uma editora que queira publicar e eu escrever um monte de asneira, eu consigo lançar um livro e, nossa, todo mundo pode pegar. Por isso que às vezes você vê algumas pessoas falando um monte de asneira e daí fala, você não leu o livro de tal pessoa falando sobre isso? Eu falo, dane-se o livro. Eu posso escrever qualquer coisa no livro. O livro não significa absolutamente nada. Eu não sei se tem uns livros especiais que eles passam também por uma bancada científica e coisa assim. Eu acho que tem alguma coisa desse jeito, mas a maioria dos livros são só livros. Você pode escrever qualquer coisa, se for publicado, foi publicado. Então é meio complicado quando o pessoal pega pra falar, tipo, não, porque é assim que acontece, eu vi nesse livro. Daí você vai ver, é um bagulho de psicologia, quem escreveu o livro foi um empresário, sabe? Você é meio... were given an intensive interview and a TAT-like projective test. The parents were also interviewed to determine their attitudes about and how they actually handled problems relating to dependency, aggression and sex as they arose from day to day. Bandura's next study would be the culmination of his research, and that would be to put the theory into practice.
and see if a child would copy a model doing a certain kind of behaviour. And this involved a strange item, a large blow-up clown doll. Blob? Tá. This is Bobo, a blow-up clown doll. Tá bonitinha mesmo, Although gente. a kind of creepy-looking toy, he is a bop bag and is intended to be used as a safe way for a child to practice boxing, bouncing around and generally playing with. Well, that's what my daughter does with it. An unlikely tool for a psychological study, but it would become a vital part. Eu nunca tive um desses bonecos. Eu vi, tipo, nas memórias que eu tenho da minha infância, eu acho que eu tenho, tipo, uma vez ou outra que eu fui em algum lugar e tinha um desses brinquedos. E eu socava esse bicho que nem maluco, velho. Era a coisa mais da hora. Você soca ele volta pra cima, é mágica. Você pode ficar... E não machuca nem nada. Você pode ficar batendo, empurrando o bicho, ele cai e volta. Eu sempre batia nesses bonecos aí. Part of a classic series of experiments. The Bobo doll experiment would start in 1961. But first, let's look at the method that Bandura set out. The study involved 36 boys and 36 girls who had been enrolled in the Stanford University Nursery School. They ranged from the age of 37 to 69 months. Que diabo que é 37 a 69 meses, amigo? Isso é 3 anos, 69, 12, 24... 80 de 3 a 6 anos, será? With a mean age of 52 months. 2 adults, a male and a female, served in the role of model, and 1 female experimenter conducted the study for all 72 children. The children were split up into 8 experimental groups of 6, with a control group of 24. Meu Deus. Half the experimental subjects would be exposed to aggressive models, and half were exposed to models that were subdued and non-aggressive in their behaviour. These groups were further divided into male and female. Half the subjects that experienced the aggressive and non-aggressive models had same-sex models, whereas the others had an opposite-sex model. Each subject would be exposed to the scenario individually. This was to prevent the children from copying one another. The child and model would be brought into a playroom, where they would be confronted by the Bobo clown doll. The child was seated in one corner filled with things such as stickers and stamps. The adult model sat in another corner with a toy set, a toy mallet and the inflatable Bobo doll. Before leaving the room, the experimenter explained to the child that the toys in the adult corner were only for the adult to play with. In the aggressive scenario, the model would initially start playing with the Bobo doll. After a short while, the adult model would start to verbally and physically assault the doll. They would also use the mallet. After a period of 10 minutes, the experimenter came back into the room, dismissed the adult model and took the child into another playroom. In the non-aggressive scenario, the Bobo doll was completely ignored and the model simply played with the other toys in the room for the 10 minutes, before being dismissed, and the child, like in a previous scenario, was taken to another playroom. The next part of the experiment involved the child being allowed to play in the second playroom with some toys. To create frustration, after around 2 minutes, the experimenter would tell the child they would have to put the toys down, because they were... O que diabo que tá acontecendo, velho? Eu estou extremamente perdido. Então eles pegaram a criança e daí fizeram 10 minutos com o adulto batendo lá no João Bobo. E depois levaram a criança pra um lugar onde o adulto não tava batendo no João Bobo. E depois deixaram a criança com os brinquedos e depois de 2 minutos tiravam os brinquedos dela. Were reserved for other children. They were told they could instead play with the toys in the experimental room. Eu tô tipo... In the first room with the Bobo doll, the child was allowed to play for 20 minutes, while an experimenter evaluated the child's play. E depois deixava ela... The experimenter would record each time the child would initiate aggression in 4 ways. The first measure was based on physical... Daí deixava ela irritada e depois... experimento, vamos irritar a criança e ver se ela se torna agressiva. Depois levava ela de volta pra brincar com o João Bobo. Acts such as punching, kicking,
sitting on the Bobo doll, hitting it with a mallet, or tossing it around the room. The second measure was any verbal aggression towards the doll, especially if it mimicked the model. The third measure was the number of times the mallet was used to display forms of aggression other than hitting the doll. And the fourth measure Além de bater. was each time aggression was shown that was not a direct imitation of the role model's behaviour. Bandora's results were not particularly surprising. The children who experienced the aggressive scenarios were way more aggressive in the playing with the Bobo doll. The results also showed that if the model was of the same gender as the child, then they would be even more aggressive. The most aggressive were boys who had a male model who had shown aggression towards the Bobo doll. Mas as crianças não iam pro agressivo e pro não agressivo? As mesmas crianças? Eu não tô When entendendo. compared between the two genders, males exhibited 270 aggressive instances compared to 128 instances exhibited by Ih, females. mulheres! Ih, mulheres! Ó. Ó. Ó, vocês querem direito igual, mas na hora de ser agressiva, vocês não querem ser agressiva? Qual é? Vamos aumentar essas agressividades aí, mulher, cacete. Aí não dá. Foram 2 grupos, eu acho. Eu tenho tanta certeza que ele falou que levava a criança pra lá e depois levava a criança pra cá. Females. After the experiment, Bandura wanted to dive deeper, but it would take another 2 years before he upped the ante. É. For his second experiment, Bandura set out to see if the results would change if the children saw the aggressive scenario in the form of a cartoon or a film in comparison to a live model. Bandura also thought that maybe the children would experience a cathartic effect by seeing the aggression through the medium of media. Crianças reproduzem o que vem, o Marcelo falou, mas elas reproduzem o que vem na televisão e afins, porque esse experimento só foi evidenciar eles produzindo algo no mundo real e não no ficcional. Bom, agora tá indo no ficcional. Mas de qualquer jeito, o problema que eu tenho com todo esse experimento é que elas estão batendo num brinquedo que é feito pra bater. Sabe, eu fico meio, e daí? Tipo, isso é a mesma coisa de falar que pessoas que fazem qualquer luta são mais agressivas porque quando elas vão treinar a luta delas, elas lutam. O brinquedo é feito pra bater. Acho que foram 2 grupos. Um foi pro cenário agressivo e o outro elas só irritavam. Foi o que eu entendi. Eu acho que É? Bom, ok. Não sei. Or would watching the aggression Depois a on gente TV volta pra dar uma olhada create the nisso. same response as a live model? This time the number of subjects was increased from 72 to 96, but like before, they were from the Stanford University nursery and were divided into 3 groups. A live aggressive group, Olha lá. a pre-recorded model aggressive group, and a cartoon of a cat being aggressive to the Bobo doll group. There was Felix. also a 24 child control group. Like before, they were subdivided again to gender. The original results from the 1961 study were used as a control for the experiment, and like before, each subject experienced the aggressive scenario individually. Like before, after the exposure, the subject was placed in a Olá. mild, frustrating situation Olha lá. before being Depois da exposição, o sujeito foi colocado em uma situação levemente frustrante. Tá vendo? Frustrou todo mundo. left alone with the Bobo doll. The results were similar to before with the Igual live antes. model. Né? But what was interesting was that the children did actually show aggression after exposure to the pre-recorded model and the cartoon. A third experiment in 1965 sought out to find if classic conditioning could affect the results. This time, 66 children, 33 boys and 33 girls, were used for the study. Again, 3 groups were used, which were again subdivided into gender. The first group would witness a model display aggression towards the Bobo doll, followed by a researcher praising the model, rewarding them with candy. The second group would witness the same scripted scenario of aggression behaviours, but instead the model received a reprimand and was hit with a rolled wooden golf club.
quê? Nossa, mas that escalated quickly. Caraca. No primeiro grupo, eles falavam bom trabalho e davam doce. No segundo grupo, eles falavam mau trabalho e batia com taco de golfe de madeira. Do que você tá falando, velho? Ah, não, vamos... Isso aqui pode mexer com as cabeças das crianças, ver eles batendo nos João Bobo. Então o que a gente faz? A gente bate com um taco de golfe na pessoa, na frente da The criança. third group served as the control, and the model Meu Deus, cara. had no reward or punishment for the displayed behaviour. The children, like before, would watch individually. Do The child nada, would then mandou um be placed taco in a de room golfe. with the doll, and any aggressive behaviours would be noted. The results showed Ó, no ó, real olha essa criança doll. aqui. Primeiramente, por que ela tá com um revólver na mão? Mas... Tipo, And any aggressive Olha behaviours isso. would be noted. o bicho Mas a- volta, você joga de volta pra baixo, tá certo. É divertido fazer isso, é divertido você bater no bicho, o bicho voltar e daí você bate nele de novo. The results showed no real difference compared to the previous studies, at least in regards to the reward and control group. However, the group that witnessed the model being punished showed an interesting reduction in aggression. The Bobo Quem doll diria, né? experiments helped further Bandura's social learning theory and carve a new way of thinking. This is mainly due to children observing the punished model and subsequently understanding this to modify their own response to the Bobo doll without being punished themselves. But let's look at the study's criticism. Although not as controversial de as other golfe. studies involving children, the Bobo doll experiments did have some shortcomings. Firstly, there was the question of whether the children did actually show aggression, or were they just mimicking the model. You see, children are very well known for copying adults, with little thought to the consequences, meaning finding out the motivation behind the subject's actions can be difficult and open to interpretation. É isso que eu tava falando naquela live stream que a gente... Do Spyro, que a gente tava falando sobre isso. Sobre... Tipo, apesar de ser um comportamento agressivo, socar alguém, você pode fazer isso sem agressividade, sem raiva, né? Como numa brincadeira, por exemplo. Você não tá sendo agressivo, você só tá brincando. An overtly aggressive act to an adult observer might be perceived by the child as a simple action, with no weight placed on the actual meaning behind it. A later study, which copied Bandura's method for the experiment, found that subjects acted much less aggressively when observing an aggressive model if they had a neutral exposure to the Bobo doll in a previous experience. This means that the novelty of the doll in the study could have encouraged a more exaggerated response from the children. The study could also be considered as unreliable, as most of the subjects were from the same racial and economical background, being that in the early 1960s the majority of attendees were wealthy and Caucasian, due to having parents that were students of Stanford University. The main concern for the study, com taco de however, is its golfe. ethical implications. This is due to the children being almost trained into being aggressive by placing them in a frustrating situation before observing them with the Bobo doll. There is also a question of consent, as a child isn't able to make an informed decision as to whether they want to No, take tudo part bem. in a study. Needless to say, from all three studies, the subjects did not agree nor disagree to take part, which leaves a potential ethical grey area. The children also didn't have a long enough cool-down period between experience exposure and observation. This means that there can be no proper conclusion as to the long-term effects of exposure to aggressive acts. Which brings us back to the media and whether it actually in the long term makes children more likely to be violent in real life. Personally, I think age restrictions on media is a good thing. As a parent myself, I would not want my child to be exposed to age inappropriate material, such as swearing, Filme ruim. as I know she will just start copying and say it to everyone she speaks to. I think the Bobo doll study is a very fascinating experiment, O estudo bobo maçante. although not particularly dark. I still really enjoyed looking into the subject.
The study is a very important cornerstone of modern day psychology, and this is reflected in Albert being the 4th most cited psychologist of all time. And as such, que é isso? Por que tá vendo a gravata do maluco? Scale, which is mainly due to the lack of informed consent from the children. But more importantly, where would you rate this subject on my scale? 1 being all okay, and 9 being as cruel as a fox's head on a stick. Let me know in the comments below. Ah, tudo bem. Vamos voltar lá ver aquele bagulho que eu fiquei meio confuso sobre... Aqui, ó. Divided into male and female. Half the subjects that experienced the aggressive and non-aggressive models had same-sex models, whereas the others had an opposite-sex model. Ok. Each subject would be exposed to the scenario individually. This was to prevent the children from copying one evitar que another. aquelas copiem. The child and model would be brought into a playroom. A criança e o modelo ia pra primeira sala de jogo, onde tinha o coelho não, o boneco. E daí a criança ficava sentada aqui e o modelo e o adulto ficava aqui batendo no boneco. Things such as stickers and stamps. The adult model sat in another corner with a toy set, a toy mallet, and the inflatable Bobo doll. Before leaving the room, the experimenter explained to the child that the toys in the adult corner were only for the adult to play with. Era só in pros the aggressive adultos. scenario, the model would initially start playing with the Bobo doll. After a short while, the adult model would start to verbally and physically assault the doll. Então no cenário agressivo eles batiam. Qual que era o meu... Qual que era a minha confusão mesmo? Então, todas as crianças, você mandava ela pra esse primeiro, onde tava batendo no grupo que era agressivo, e os adultos batiam no João Bobo, no grupo que não era agressivo não batia, só ficava lá com o João Bobo. E depois ia pra esse outro onde eles brincavam pra irritar as crianças. É isso. Ele falou que esse experimento foi uma grande influência na psicologia de hoje, ele falou. Só que eu fiquei meio sem entender, porque eu senti que o experimento não foi pra lugar nenhum. Olha lá, Nora falando exatamente o que a gente tá falando. Esse brinquedo foi feito para para tomar tapa. Quando você bate, ele volta depois de cair. Isso já é fascinante o bastante pra qualquer um continuar batendo. Na minha opinião, não é agressão, é só brincadeira. Exato. Olha lá. O user 5748, eu realmente concordo com algumas das conclusões do estúdio. Crianças são extremamente fáceis de ser influenciadas, manipuladas porque com jovens e tolas. Não é tolas, eu esqueci, naive. Mas é tipo inocentes ou algo assim. Elas são, mas não é culpa delas. É fácil doutrinar a criança. Entretanto, isso não é a mesma coisa de falar que uma pessoa de 12 anos irá se tornar mais violenta se eles jogarem Call of Duty. Então, eu não entendi muito bem qual que foi a conclusão. Porque se a conclusão foi que elas se tornam mais violentas, é uma conclusão tirada do nada. Eu acho que dá pra influenciar a criança, é claro, mas... Sabe? Isso aqui não... Eu sinto que esse experimento todo não serviu de nada. Você só meio que, tipo... Você influenciou a criança a brincar com o boneco. Basicamente, a brincar ou não brincar com o boneco, entendeu? É uma coisa de uma criança ver uma propaganda e ver, tipo... Uma propaganda de brinquedo de carrinho e ver a pessoa soltando o carrinho na pista da Hot Wheels. E daí fazer também a mesma coisa que viu na propaganda, é claro. Mas... Sei lá. É só... Você só tá influenciando ela a brincar, você não tá influenciando a mais nada do que isso, eu sinto.
método de educar as crianças hoje, que é ensinar que ela descontar raiva e frustração em brinquedos porque são objetos inanimados. É isso, Mika? Acho que o mais correto não seria ensinar eles a lidarem com esses sentimentos ao invés de descontar batendo ou quebrando o brinquedo? Então, mas bater ou, né, descontar num brinquedo ou em qualquer coisa não é não lidar com o sentimento, né? Também é um jeito de desabafar todo o sentimento que você tem, de mandar pra fora e tal, né? Por isso que tem muita gente que... Bom, eu lembro que eu tinha uma amiga que passou por um relacionamento abusivo e daí quando ela saiu, ela tinha toda essa raiva dentro dela e ela começou a fazer luta e ajudou pra caramba ela e, tipo, ficar batendo no saco de pancada e afim, sabe? Você canaliza a energia pra um lugar e tal. Não é não lidar com o sentimento isso. Mas aí quando crescer vai ter a necessidade de sempre bater e quebrar coisas pra poder aliviar. Bom, primeiramente que eu não sei de nada do que eu tô falando aqui, tá? Mas tem gente que tem que sente mais, né? Que sente mais raiva. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de raiva, ela sente muito mais raiva do que uma pessoa que não tem problema de raiva sente. Que não consegue controlar e afins. Você ainda tem que ensinar ela a lidar melhor, a ser introspectiva, a saber sobre da onde tá vindo aquela raiva e coisas assim. Mas eu não acho que... eu acho que não é não tá fugindo de lidar com o problema, também ensinando a como desabafar aquela raiva, como, sabe, colocar aquela raiva pra fora de uma maneira saudável. Eu sei que tem pessoas que vão meditar, por exemplo, com um bagulho de raiva, que elas falam, mas aí eu sinto vontade de gritar e daí eu paro de fazer a meditação e tal. E daí o pessoal que é mestre de meditação e psicologia também, afins, fala, por quê? Grita. Você não vai machucar ninguém gritando e você vai colocar pra fora o bagulho, sabe? Então quebrando Bom, quebrando o brinquedo não seria o ideal, né? Mas num brinquedo que é feito pra bater, então num saco de pancada, num João Bobo, alguma coisa que você não vai quebrar, eu não vejo o que não é saudável, qual que é o problema disso. Você não tá, sabe? Você não tá batendo numa pessoa. E é isso que fica o bagulho, né? Isso é bom? Que ótimo. Até onde eu sei, a forma que estão tentando ensinar é o famoso use as palavras. Mas aí a gente tá falando com pessoas de verdade, né? Tipo, você não tá ensinando que bater é a solução, use a violência e vá bater no seu amiguinho e no seu coleguinha. Mas você tá ensinando que você pode colocar aquela raiva pra fora usando coisas que são feitas pra isso. Não ir bater num amiguinho ou não usar as palavras. Né? Tipo, tem lugar pra... Tem lugares pra você extravasar essa raiva. Lugares onde você pode soltar essa raiva. Saber onde e quando mandar isso pra fora. A gente pode pesquisar, poxa, por que não? Healthy to sleep naked, have sex every day, shower every day, eat eggs every day, have sex during pregnancy, cry. Is it healthy to punching bag? Olá.
Então isso aqui é do Peace, Health and Us. Peace Health Club and New Spa. Bom. Vamos achar alguma coisa que... Vamos fazer assim. Punching things when angry is healthy. Pode ver. Acho que não é muito saudável instigar esse tipo de comportamento uma criança, porque quando ela crescer e estiver muito nervosa e estiver de frente pra pessoa que te tá deixando ela puta, ela com certeza não vai pensar, pô, vou pra casa bater no meu saco de areia. Ela vai logo meter um socão na cara da pessoa. Então, mas é por isso que a gente tá falando, Pandora. O que eu tô falando, eu não sei, tá? Céu não é, mas a minha opinião, eu acho que pode ser algo saudável. Mas tem que vir junto com todos os outros ensinamentos. Você tem que saber lidar com o bagulho. Você tem que saber aqui não é certo fazer assim, não é certo fazer aquilo lá. Você tem que se controlar e esperar pra chegar no momento em que você pode fazer e que você não vai machucar ninguém, afim, sabe? Mas vamos ver, eu acho que aqui tá falando que não é, ó. Blá blá blá. Language that threats emotion, anger. Essa metáfora para raiva é um jeito efetivo de falar sobre raiva. Também é um jeito sobre como as pessoas acreditam que a raiva funciona. Tem as pessoas assumem que raiva e frustração crescem dentro de nós e a gente pode tirar elas de nós numa fúria energética. Baseado nessa metáfora, pessoas muitas vezes acreditam que eles podem prevenir que eles se explodam, né? Por deixando sair um pouco da pressão. Deixar sair um pouco do vapor, digamos assim. Uma panela de pressão, pra não explodir, você puxa ali pra sair a fumaça ali, né? Por exemplo, você deve pensar... Você pode soltar um grito ou socar um saco de pancadas para liberar um pouco da sua raiva. Pessoas assumem que nesse processo, chamado cartazes, é um jeito efetivo de deixar a sua raiva chegar à superfície. Infelizmente isso não funciona lá. Brad Bushman, Roy Baumeister e Angela Stack olharam para esse problema no artigo de 1999 da personalidade e psicologia social. Eles manipularam a raiva das pessoas num experimento de laboratório. Participantes escreveram um textão. Qual que é o nome disso, textão? Eu esqueci. Uma redação no tópico num tópico sensível para eles. Então disseram para as pessoas que suas redações pudessem ser vistas por um amigo, vistas tipo criticadas e afins. Artigo, redação. Thiago, como é que você tá? Tudo bem? Na verdade, o feedback que eles receberam foi escrito pelo experimentador. Numa condição de raiva alta, as pessoas foram ditas que a redação delas foi ruim
e foi uma das piores que elas já tinham lido. O feedback fez com que as pessoas ficassem tristes, né? Ficassem com raivas. Pouco tempo depois, algumas pessoas foram dadas a oportunidade de bater num saco de pancadas por 2 minutos. Outros fizeram nada. Depois, pouco tempo depois, todo mundo jogou um jeito contra um oponente. Jogou um jogo, perdão. Contra um oponente ficcional. Eu não sei porque ficcional tá entre parênteses aqui, vai ver. Eu não sei porque ficcional tá entre parênteses aqui, mas tudo bem. Durante o jogo, os participantes tiveram a chance de punir os oponentes com bastante barulho. O volume do barulho e o tanto de barulho foram usados para medir a agressão. A altura, né, o volume do barulho e o tanto de tempo que o barulho tomava. A crença que cartazes iria prevenir pessoas, iria para fazer pessoas ficarem menos agressivas se eles tivessem a chance de bater num saco de pancadas depois de ficar com raivas. A crença diz que as pessoas iriam ficar menos agressivas se elas pudessem bater no saco de pancadas em vez de ficar sentadas sem fazer nada depois de ficar com raiva. Ao invés disso, o resultado oposto foi obtido. As pessoas que bateram no saco de pancadas ficaram mais agressivas que as pessoas que fizeram nada. O que está acontecendo aqui? Bater num saco de pancadas faz uma conexão para as pessoas entre raiva e agressão. Isso reforça o link, a ligação entre ficar com raiva e agir num jeito agressivo. Essas conexões entre estados emocionais e comportamento são importantes, são uma parte importante no que é uma parte importante no que determina o jeito que a gente age. Então os resultados sugeriram que é melhor tirar alguns momentos e fazer nada enquanto você está com raiva. Sentar quietamente e meditar é muito mais efetivo, é um jeito muito mais efetivo de se acalmar do que tentar tirar a pressão, tirar a raiva em outro ato agressivo, como a Pandora estava falando. Tá vendo? Vamos ver outro. Esse aqui é do psychologydegreeguide.org. Então aqui tá meio que começando do mesmo jeito que a outra começou. A resposta: livrar a sua raiva acertando alguma coisa. O quê? Only proponent of hitting stuff when you get mad. The idea that pent-up anger can explode into aggressiveness rage has gained a widespread acceptance. Ok. Curb. O que é curb? Alguém pode ver pra mim o que é curb? Onde é que tá Autopets? Autopets depois disso aqui. A gente já vai começar. Afinal de contas, bater num saco de pancadas ao invés do seu chefe parece fazer sentido, exceto pelo problema que não funciona. Brad Bushman, que estuda cartazes e raiva, achou que expressar sua raiva mesmo com objetos inanimados não faz você menos irritado. Num laboratório de experimentos, dar socos em sacos de pancadas ou atacando o seu travesseiro aparentemente aumenta a raiva, não melhora. Foi testado várias vezes e não tem nenhuma evidência científica que isso dá suporte a catarses. Derek
O Derek concorda. Que bom que o Derek concorda. Me perguntando o que o Derek achava disso. Agora com 34 anos ele costumava lidar com sua raiva gritando e quebrando coisas. Quando alguém me dizia algo que eu não gostava, minha tendência era reagir e gritar. Mas depois de anos e depois de um número de relacionamentos falhos e e, e, e qual que é o nome? Trabalhos perdidos, ele percebeu que suas ações não faziam nada para aliviar a raiva. Olha, como eu estava falando, eu não estava falando que era pra você fazer, tipo, na frente da pessoa, tá? Pelo amor de Deus. Ok? É pra você fazer de boa depois no seu próprio lugar. Aparentemente não dá certo também. Ok? Mas o Derek aqui, ele tava também. Quando falavam algo que eu não gostava, eu gritava e quebrava coisas. Tipo, pelo amor de Deus, calma lá. O homem descobrindo que dar soquinho na parede não faz dele de uma pessoa melhor. Olha. Daí foi o que eu falei. Eu pensava que funcionava, Carol. Eu pensava que funcionava. Só que não na frente da pessoa. Eu acho que se, tipo, você tá tendo uma discussão e daí você dá um soco na parede, tu não tá tirando. Você não tá, sabe? Como eu achava antes, no caso, lidando com a sua raiva ou extravasando a sua raiva, você tá intimidando a outra pessoa. Isso é inaceitável, né? Por isso que eu tava falando que tinha hora e lugar pras coisas. Por que não funciona? A lógica parece boa. Por que não funciona? Steven Stone, PhD, um terapeuta que trata pessoas com problemas de raiva e de relacionamentos, explica que participantes estão treinando os seus cérebros para associar a raiva com a agressão controlada ao invés de compaixão e reconciliação. Em outras palavras, a gente está criando hábitos ruins. Faz sentido, a gente treina o nosso cérebro quando a gente faz alguma coisa, qualquer coisa, e faz com que a gente se sinta bem, a gente vai querer fazer de novo. E de novo. Ficar esse rush, essa... What a rush, man! I'm clutch! Quando eu tô com raiva, eu espero me acalmar e falo o motivo de estar com raiva. Às vezes, depois de me acalmar, parece ter um idiota. Sim. Eu acho que sim. Mas, tipo... Eu não sei como é que faz pra uma pessoa que tem problema de raiva se acalmar. Na hora. Como é que você faz pra uma pessoa que tá sentindo raiva se acalmar na hora sem ser de uma maneira de sem ser de uma maneira de reprimir as emoções. Fala pra ele, se acalma. Se acalma, fica calmo. Ih, pega leve. Então, tipo, o que eu falei, aparentemente tava ajudando a minha amiga que tinha saído de um relacionamento abusivo. Ela começou a fazer luta e ela falou que às vezes ela ia lá pra academia só pra dar soco em saco de pancada e ajudava bastante com a raiva dela. Sabe? E é claro, eu quero deixar isso bem claro aqui, que eu não tô falando que é pra fazer isso na frente da pessoa, pra gritar com a pessoa, que ali no meio da discussão começar a gritar com ela. Tá? Nem de perto isso. Mas
mesmo você saindo de perto da pessoa, acho que se você já tá ficando com muita raiva, você tem problema de raiva, é melhor você sair de perto da situação que tá te deixando com raiva, se conseguir, né? E daí, mesmo saindo de perto, aquela raiva continua. E como é que faz? Eu acho que só terapeuta pra dizer se resolve pra pessoa específica, disse Carol. Pra mim, mesmo nunca funcionou. Entendi. É, com certeza, né? Quer dizer, tem que ter o pessoal que sabe bem mesmo. Então, por isso que eu falei, porque aqui tava falando pra não gritar. Só que, da onde eu tinha visto a pessoa falando que, tipo, ela, a pessoa é um psicólogo de Harvard, tava falando sobre meditação, tava falando sobre uma pessoa que tinha problemas de raiva e começava a meditar sobre aqueles problemas, e quando chegava na parte, e quando chegava nessa parte ela começava a ficar com muita raiva e ela queria gritar e afins, e daí ela parava de meditar porque ela tava ficando com muita raiva, então ela saía daquele lugar de raiva, né? E o psicólogo falou: por que você tá parando? A meditação é pra isso mesmo, é pra você sentir a raiva e pra você continuar sentindo a raiva. Se vem vontade de gritar, é pra você gritar, grita, ué. Tipo, você não vai fazer mal pra ninguém gritando. E continua sentindo aquela raiva pra você conseguir lidar melhor com ela. Não foge dela, sabe? Porque ela continua lá, você não libera, você não solta a raiva, você continua com a raiva dentro do seu sistema. Mas aqui tá falando que não funciona nem gritar nos experimentos. Vamos fazer aqui. Vamos continuar lendo, desculpa. Vamos fazer aqui. Ah! Vou continuar lendo. Então, o que funciona? O objetivo é inibir ou suprir. Não é surpreender. Suprir. Qual que é? Suppress. Eu acabei de falar, há pouco tempo eu falei essa palavra, eu já esqueci. É suprir mesmo? Tem gente que malha, tem gente que corta o cabelo. Aí a Carol vai cortar o cabelo hoje. Você tá com raiva, Carol? O que tá acontecendo? E converter isso num jeito mais construtivo. Isso pra mim me parece tão estranho. Já cortou? Eu pensei que você ia cortar em live. Isso aqui me parece estranho porque o que eu sempre ouvi de psicologia era, tipo, não suprimir os seus sentimentos. Explica Charles Spielberg. Spielberg! PhD, um psicologista que se especializa em estudar a raiva. O perigo está se ela não é... O perigo é que se não é permitido que você se expresse pra fora, a sua raiva pode voltar para dentro, pra você mesmo. Raiva voltada para dentro pode causar hipertensão, grande pressão sanguínea, né? Aumentar a pressão sanguínea, ou depressão. Você pode se acalmar por dentro. Isso significa não apenas controlando o seu comportamento do lado de fora, mas também controlar as suas respostas internas. Dando passos para abaixar o seu coração, o seu batimento cardíaco, a sua frequência cardíaca, se acalmar e deixar os sentimentos morrerem. Se você está se sentindo com raiva, em vez de expressar emoções negativas de um jeito dramático, tente agir de uma maneira que você gostaria... Quê? Tente agir de uma maneira que você gostaria... Você se sentiria... achando um jeito calmo de expressar seus sentimentos. Ou tome passos para se distrair.
Derek. O Derek concorda! Derek concorda! Meu Deus do céu, agora sim. Derek, mano. Eu percebi que eu não tinha escolha. Que eu tinha escolha, perdão, do jeito que eu reagia. Agora ele toma lá longos. Profundos. Qual que é o nome disso? Respiração profunda. Se foca em respirar. E pensa no porquê ele está com raiva. A curto prazo é mais fácil ficar maluco e machucar pessoas, ele diz. Mas uma solução a longo tempo, atirando a minha raiva e olhando profundamente pra ela, faz mais sentido. Tem mais esforço, mas vale a pena. Raiva é uma força destrutiva, te come por dentro. Então, tudo isso eu já não discordava, tá? Mas eu pensava que, junto com tudo isso, não era uma má ideia você achar alguns jeitos de conseguir jogar esse estresse e raiva pra fora. Aparentemente é. Aparentemente é. Então tá. Todo mundo tá falando. Todo mundo tá falando. É isso aí. Então é isso. Não bata no João Bobo. Nossa, caraca. É um. É um. Distress. Distress tá errado como eu escrevi, né? É um. Qual que é o nome? É novidade pra mim. Eu sempre pensei que aliviava o estresse e tal. A moral é que se gritar com a parede no privado te ajuda, grite. Mas é só beber um chá que já resolve. E é bem menos exaustivo. Sim. É... Claro que vai ter. Tipo assim, pode. Eu acho que tem coisas que pode parecer que ajuda e depois não ajuda, sabe? É, tipo, você acha que tá ajudando, então. Só que daí tá criando hábitos ruins ou tá aumentando ainda mais a agressão e coisas assim. Isso aqui é Live Strong. Mas daí não dá, né, velho? Será que tem fontes? Que tipo, é meio blog, sabe? Referências. As pessoas se exercitam pra relaxar e tal. É claro que se você tá tendo problema com com raiva e tal, o melhor que você faz é procurar um, um profissional da área aí, uma psicóloga ou afins pra ver certinho como é que vai funcionar pra você, né? E é claro que a gente não vai conseguir é, ver tudo isso por aqui, mas aparentemente é isso. Não é bom não. A Pandora estava completamente certa. Mika falou, minha psicóloga falava que eu tinha que me expressar também. Ela falava pra eu gritar, chorar, escrever, mas não reagir de maneira agressiva comigo mesmo ou com ninguém. Gritar, tipo, gritar sozinho, não com outra pessoa. Então. Por isso que fica o ambiente controlado, que eu sempre falo, né? Escrever, que a Pandora, eu tô subindo aqui as conversas, a Pandora é escrever.
todo um jeito de conseguir botar pra fora todo esse sentimento, estresse. Eu pensei que o de bater nos bagulho também era uma boa ideia. Bom, eu acho ainda que é uma melhor ideia, né? Se for bater em alguma coisa, bate em coisa inanimada, né? Melhor do que bater numa pessoa. Mas aparentemente aí o melhor é não bater em nada. Como é que falou que era o bagulho? Falou só pra olhar pra dentro de si mesmo, né? É isso. Olha pra dentro de si mesmo.